Bom, aqui começamos a resolução dos exercícios da aula 30, bem light. O fenômeno da formação da sombra evidencia que a luz caminha em linha reta, senão não formava sombra. O fato da luz proveniente do Sol nos atingir prova que ela se propaga no vácuo. Afinal de contas, entre o Sol e a Terra tem vácuo. Não vai me responder que se propaga em linha reta, né? Se propaga no vácuo. Dos seguintes objetos, qual será visível em uma sala perfeitamente escura? Bom, aquele que for fonte primária de luz. Aqui nós temos um fio aquecido ao rubro. Esse é o único elemento que vai emitir luz, que vai ser uma fonte primária. Dentre as alternativas, aqui contém apenas fontes primárias. Sol, ferro em brasa e estrelas. Esse iniciozinho tá bem bom, né? Podia o vestibular ser assim, né? Vai sonhando. Vamos subindo, vamos subindo. Bom, aqui começam uns cálculozinhos. Uma câmera escura tem 20 centímetros de profundidade. Que distância do orifício uma pessoa de 1,70 deve permanecer para que sua imagem projetada seja lá de 10 centímetros? Numa câmera escura, o tamanho do objeto sobre a distância do objeto tem que ser igual ao tamanho da imagem sobre a distância da imagem, que na realidade é a profundidade da câmera escura. O tamanho do objeto aqui é uma pessoa de 1,70. Só que aqui tu quer que a imagem seja de 10 centímetros, então tem que usar tudo a mesma unidade. 1,70 metros são 170 centímetros por objeto. A distância do objeto é a pergunta. O tamanho da imagem vai ser de 10 centímetros. E a distância da imagem, que é a profundidade da câmera escura, são 20 centímetros. Então, corta e corta aqui. A distância do objeto será de 340 centímetros, que são 3,4 metros. A imagem focada de uma árvore numa câmera escura dista 50 milímetros do orifício e tem uma altura de 20 milímetros. A árvore está a uma distância de 15 metros do orifício. Qual a altura da árvore? Como as respostas estão em metros, não preciso me preocupar muito. Objeto, distância do objeto, imagem, distância da imagem. Qual é o tamanho do objeto? É o que ele quer saber. A altura da árvore. A distância que a árvore está são 15 metros. Qual é o tamanho da imagem? A imagem tem uma altura de 20 milímetros. E a câmera escura, né, a imagem focada de uma árvore numa câmera escura dista 50 do orifício. Então, esses 50 milímetros aqui é a profundidade da câmera escura. Dá para cancelar, cancelar, dá para simplificar aqui fica 3. Então, 3 vezes 2, o objeto, no caso a árvore, tem uma altura de 6 metros. Numa manhã de sol, a Lina encontra-se com a beira rosa vermelha. A rosa parece vermelha porque reflete a luz vermelha. A gente enxerga por reflexão. Se um objeto é vermelho, é porque esse objeto reflete a luz vermelha. Vou dar uma apagadinha aqui para subir. A bandeira brasileira atingida por pigmentos puros é iluminada com luz amarela. Então vamos lá. Tu tem a bandeira do Brasil. Tu bota a bandeira do Brasil numa sala escura e tu ilumina ela com luz amarela. O que vai acontecer? Aqui ela é verde. O amarelo vai ser absorvido pelo verde. Então aqui vai ficar preto. Não tenho preto aqui, peraí. Vou fazer uma coisa aqui. Aqui, então, peguei umas coresinhas, olha só. A bandeira brasileira foi iluminada com luz amarela. Como que tu vai ver a bandeira? Bom, primeiro, né? A bandeira aqui fora é verde. Se tu iluminar ela com luz amarela, o verde absorve o amarelo. Então aqui a bandeira vai ficar preta. Qualquer cor, quando colocada numa sala escura e iluminada com outra cor, fica preta, porque ela absorve a outra cor. Aqui a bandeira é amarela. Se tu iluminar ela com luz amarela, a bandeira vai continuar amarela. A bolinha é azul. Se tu iluminar ela com luz amarela, ela vai ficar preta. Porque o azul absorve o amarelo. Só que aqui no meio tem uma faixinha que é branca. Essa faixinha branca vai ficar amarela.
Então, se tu iluminar a bandeira do Brasil com luz amarela, ela vai ficar somente amarela e preta. Então, amarela e preta, Equador. Durante um eclipse solar, o observador. Bom, aqui o desenho ficou bacana, né? O que acontece? No corte de sombra, no corte de penumbra. Bom, tu tem que saber o significado dessas palavras. Esse ponto aqui, ó, onde os raios de sol passam pelo canto da lua, esse ponto aqui é a sombra. Qualquer observador que estiver no corte da sombra vai ver um eclipse total. Por quê? Porque a lua vai ficar na frente dele. Ele vai tentar olhar a parte de cima do sol, não vai ver, vai tentar olhar a parte do sol, não vai ver. Então, quem fica na sombra vê eclipse total. Por isso que são pouquíssimas regiões que veem o eclipse total quando ele acontece. Essa região aqui é a região que a gente chama de penumbra. Penumbra. Quem está na penumbra vai ver eclipse parcial. Por que quem está na penumbra vê eclipse parcial? Cara, imagina tu tá aqui, ó. Tu vai olhar para a parte de cima do sol. Tu vê a parte de cima do sol? Sim. Mas tu vai tentar olhar para a parte de baixo do sol, tu não vai ver. Porque a lua vai estar tapando o sol. Então tu vai ver o eclipse parcial. Tu vai ver a parte de cima, não vai ver a parte de baixo. Então vamos ver. No corte de sombra vê eclipse parcial. Não. No corte de penumbra vê eclipse total. Não. Na região plenamente iluminada vê a lua eclipsada. O que é a região plenamente iluminada? É as pessoas que estão fora dessas regiões aqui. Imagina uma pessoa nesse ponto aqui, né, que não está nem na penumbra nem na sombra. Ele olha para a parte de cima do sol e vê, olha para a parte de baixo do sol e vê. As pessoas que estão nessas regiões aqui, que são as regiões plenamente iluminadas, nem vão saber que o eclipse está acontecendo. Na região da sombra própria da Terra vê somente a Lua. O que é a sombra própria da Terra? É quem está do outro lado, né, pessoal? Todo mundo que está aqui do outro lado está na região da sombra própria da Terra. Quem está aqui do outro lado, aqui, ó, na região da sombra própria da Terra, vê o quê? Não vê nada. Esses caras aqui estão dormindo, né, rapaz? É noite para eles. Isso aqui é um eclipse solar que está acontecendo. A Lua está entrando na frente do Sol, então a Lua tem que estar visível de dia. Esses caras que estão aqui não estão vendo nada, para eles é noite. Então a resposta é a letra E. Na região plenamente iluminada, não vê o eclipse solar. A D está errada, porque na região da sombra própria da Terra o cara não vai ver nada, nem a Lua. Questão sapeca. Muito bem, muito bem. Essa questão 10 aqui é o seguinte, meu amigo. Tu tem um morro, uma árvore e um observador. Aí a árvore tem uma altura de 50, daí deu as distâncias aqui. E aí ele pede qual a altura H do morro se do ponto de vista do observador o topo da árvore e o topo do morro estão alinhados. Quer dizer, o que esse observador aqui está enxergando? Vamos tentar fazer aqui com a caneta que não vai ser fácil. Ó. O topo da árvore e o morro estão alinhados. Né? Então o troço está assim. Ó. O que ele diz aqui? Que a altura dessa árvore aqui é 50 metros, né? E que a distância entre ela e o observador é 300. Então, entre ela e o observador aqui, nós temos 300 metros, né, amigo? E a distância entre o observador e o ponto M é 800. Então, tudo isso aqui é 800. Que ficou horrível, né? Parece 360, mas é 300. O que é isso? Semelhança de triângulos, né? A altura, né? O Hzão está para 800, assim como 50 está para 300. Né? Corta, 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 corta. 8 vezes 50, então eu vou ter 3Hzão igual a 8 vezes 50, 400. Então o Hzão é 400 dividido por 3, que deve dar 133 metros, né, aproximadamente. É, questão bacana, né? Digamos assim, um treino mais de matemática.